Olá, é um enorme prazer estarmos juntos no Pensar Contabilidade. O meu nome é Fernando Sampaio, eu quero te agradecer por estar conosco nesse evento maravilhoso, a você que está assistindo, a você que está assistindo junto com outros amigos em equipe, aí nas empresas de contabilidade desse Brasil, ou em qualquer outra organização, você está vendo em casa, no trabalho, enfim, de manhã, de tarde, de noite. Muito obrigado por prestigiar este evento. Eu quero agradecer à coordenação geral, aos meus coordenadores, o José Maia e o Luiz Medeiros, pelo convite para participar dessa trilha. E claro, mais uma vez obrigado a você. Vamos assistir a palestra, ela está muito legal. A minha gratidão e vamos lá começar a falar sobre a FDRINF na prática. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Fernando Sampaio, sou coordenador do MBA Consultoria e Empreendedorismo Contábil da BSSP Centro Educacional. Eu sou professor de MBA dessa mesma instituição em outros cursos, em outros MBAs que nós temos. Eu também sou empresário de contabilidade com empresas das quais eu atendo no Brasil inteiro, com muito orgulho. A gente procura fazer o trabalho muito certinho com toda a nossa equipe de colaboradores. Eu também sou instrutor e palestrante do sistema CFC, da FENACOM, então das associações comerciais. Eu tenho um trabalho muito legal que também é feito com treinamentos e também com palestras sobre os mais variados temas que envolvem a nossa ciência contábil. Eu também sou coautor dos livros Compliance Tributário e Compliance Trabalhista, e esse é o meu mini currículo. Vamos continuar com a nossa palestra. E nessa palestra você verá por onde começar, os obrigados, as penalidades, os pontos que eu considero importantes, uma super demonstração prática e as integrações da FDRINF com a DCTF-UL. Vamos começar. O que é importante, por onde começar, para você entender e compreender melhor a FDRINF? Bom, pessoal, aqui nós temos os eventos da FDRINF, aqui está o pacote dos registros de toda a declaração até esse presente momento, na nossa versão de layout 1.4. Nós vamos ter grupos que vão agrupar naturalmente esses registros, que tem aí essa nomenclatura, essa especificidade do R-4 algarismos, 4 números. É assim que vai ser a estrutura sempre de cada registro da FDRINF. Com o primeiro grupo, o grupo de eventos iniciais e de tabela, também chamados de informações cadastrais, a informação do contribuinte, o cadastro dele no R1000 e no R1070, caso hajam processos administrativos ou judiciais que vão modificar aí a declaração AFD-REINF, ok? E na sequência a gente vai ter os eventos periódicos, onde se concentra a maior parte dos eventos da declaração. Periodicamente, ou seja, mensalmente, em caráter mensal, nós vamos apresentar o R2010 e o R2020, que é um par, né? A gente tem aí o tomador de serviços apresentando o evento 2010 e o prestador de serviço apresentando o evento 2020 acerca das retenções contra contribuição previdenciária quando há alocação de mão de obra dentro de serviços que são especificados lá da IN 971, naquela extensa lista nos artigos 117 e 118. Nós temos também um outro par, né, de eventos, o 2030 e o 2040, que são ligados às associações desportivas, quando há o recebimento de recurso e o patrocínio. Cada um vai apresentar tanto o clube de futebol, a associação desportiva que recebe estes valores, como também o patrocinador, porque há um valor a ser retido, um valor a ser pago para a Previdência acerca desse patrocínio, desses recursos que são repassados. E aí nós vamos ter um evento isolado, que é o 2050, ele fala da comercialização da produção por produtor rural PJ e agroindústria. Aqui é para aquelas organizações que optam pela substituição da contribuição previdenciária na folha para pagar a contribuição previdenciária sobre a receita. E nós temos o evento 2060, que é para aquelas empresas que têm a opção da desoneração da folha de pagamento e, consequentemente, o pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Esse é um evento que vai vir herdado lá da EFD Contribuições e que também vai ser apresentado na FD-REINF. E nós temos os eventos de reabertura e fechamento. Quando termina a declaração, fecho a declaração. Se houver alguma necessidade de reabertura para modificar, incluir alguma coisa que é necessário retificar, vou fazer a reabertura para depois, posteriormente, novamente fazer o fechamento. Esses são os eventos periódicos. E nós vamos ter o único evento não periódico até o momento nesse layout, que é a receita de espetáculo desportivo. O organizador do espetáculo vai apresentar
que comumente nós chamamos de borderô do jogo, né? Então, as informações dos ingressos, dos patrocínios recebidos, dos valores acerca desse espetáculo desportivo. Esse evento, diferente dos outros, ele vai ter um prazo diferenciado, ele tem que ser apresentado em 2 dias úteis após a realização desse espetáculo desportivo. Os eventos periódicos eles vão ser apresentados sempre na próxima competência até o dia 15, mas a gente sabe que agora os eventos não periódicos são raros, inclusive de apresentação, porque quem vai apresentar são as organizações que que geram essa infraestrutura do espetáculo desportivo. Vão ser as federações, não vão ser os clubes de futebol que vão apresentar, mas eles serão informados neste evento, ok? E nós vamos ter o que eu chamei de demais eventos, as informações das bases dos tributos consolidados por contribuinte, é um resumo do que aconteceu na declaração, e quando houver necessidade, a exclusão de eventos que pode ser feita desde que a declaração, claro, não esteja fechada. Você pode fazer a exclusão de um evento que precisa naturalmente ser removido da declaração porque há algum problema, houve um erro, vai ter que ser refeito, enfim. Então esse é o pacote de registros da EFD-REINF. E aqui para vocês todos estudarem, conhecerem as origens e fontes, né, eu trago aqui da EFD-REINF alguns aspectos que são acerca da declaração e também da própria documentação técnica para você compreender todo o embasamento da EFD-REINF. Você vai lá na Instrução Normativa 1701/17, suas alterações. É lá que ele trata dos obrigados, ele vai falar da periodicidade de entrega e todas as normativas desta declaração. E também lá no portal do SPED você pode acessar a documentação técnica da EFD-REINF com os manuais, com os layouts. Vocês vão notar que teve layout que foi publicado e despublicado, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. E já especificamente sobre os eventos, o R2010 e o R2020, você vai encontrar muita coisa sobre esses eventos nos artigos 112 a 150 da IN 971, com as suas várias alterações. A parte do espetáculo desportivo, no caso do patrocínio, né, repassado e recebido, nos artigos 248 a 255, também da IN 971. O 2050, o R2050, nos artigos 165 a 188 e também o anexo 3 da própria IN 971. O evento 2060, que é o R2060, a desoneração da folha de pagamento, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Os artigos 7, 7A, 8, 8A e 9 da Lei 12.546/2011 e suas alterações. Então, a própria legislação que trata, dentre vários assuntos, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. E o 3010, aquele evento do espetáculo desportivo do borderô do jogo de futebol, no artigo 256 da IN 971. Aqui tem muita base para você também ter um estudo da documentação técnica da legalidade para sustentar o que vai ser preenchido na EFD Contribuições. Bom, e aqui eu trago uma imagem, né, lá do portal da EFD-REINF, dentro do portal SPED, onde você acessa hoje por este link. Super fácil, muito didático. Aqui eu posso destacar os layouts, o esquema XSD, que é a da transmissão dos arquivos, o manual de orientação, mensagens do sistema, consultas, notas técnicas, notas conjuntas. Então, toda a documentação necessária está aqui para vocês também sempre acompanhar, inclusive alterações de cronograma, alterações de layout que porventura possam ocorrer. Finalizamos nosso primeiro tópico, agora é hora de falar sobre os obrigados. Neste primeiro grupo de obrigados, os prestadores, as pessoas jurídicas que prestam serviços realizados em meio de cessão de mão de obra, e os tomadores, as pessoas jurídicas que contratam os prestadores acima com a condição da cessão de mão de obra. Isso a gente disse agora há pouco, inclusive pela base legal, né, que dos artigos 102 a 150, sobre as retenções na prestação de serviço com a alocação da mão de obra. Cabe dar uma lida nessa legislação para compreender também como vai ser o preenchimento que a gente vai ver na prática daqui a pouquinho também. Nós temos também como obrigados as pessoas jurídicas responsáveis pela retenção de PIS, COFINS e contribuição social e as pessoas jurídicas e físicas, atenção para esse ponto, que pagaram ou acreditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do imposto retido na fonte por ser ou como representante de terceiros. Pessoal, aqui é que sempre há uma dúvida muito grande na EFD-REINF. Ainda, até o presente momento, a Receita Federal não traz nenhum tipo de cenário, situação de que as pessoas apresentarão
essas informações. Nem registro temos, tá? O registro que acontecia isso, que era chamado de 1070, ele foi expurgado da declaração, ele não está disponível. E aí fica o ponto de atenção que as pessoas físicas entram também como responsáveis quando houver as retenções de imposto de renda retido na fonte. Só que não se preocupem que esse imposto de renda retido na fonte é diferente daquele que vai aparecer no E-Social. O que está no E-Social são os rendimentos do trabalho de pessoas físicas. Aqueles DARF 0561, 0588, eles são do E-Social. Outras retenções que possam ocorrer com outras indenizações ou outros valores, como, por exemplo, aquele famoso imposto de renda da pessoa física pelo rendimento do aluguel. Esse vai ficar na IFD-REINF. Não sabemos quando vai acontecer, porque não há registro específico para isso. Quem sabe no futuro próximo há essa divulgação, tá? Mas por enquanto não. Então, continua no formato normal, lá com a DIRF, com as outras declarações que vão trazer esses informes, tá? Mas por enquanto esse evento não está disponível na IFD-REINF, embora haja obrigatoriedade desses responsáveis apresentarem essa informação. E aqui nós temos as pessoas jurídicas que optaram por recolher a previdência através da sua receita bruta, né? Então a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição àquele valor patronal, né, da folha de pagamento, os 20% sobre as remunerações à base de cálculo na folha de pagamento. Então, é claro que há toda uma prerrogativa de legislação acerca disso, esse recolhimento pode ser parcial, etc. Enfim, por isso que cabe vocês olharem aqueles artigos 7, 7A, 8, 8A e 9 da Lei 12.546 que eu citei em slides anteriores. Também está obrigado o produtor rural pessoa jurídica e também a agroindústria quando substituírem, né, a contribuição previdenciária da folha pela da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural. Vai ser um outro caso também, e isso naturalmente vai gerar registros específicos, como a gente já viu lá no início, para a apresentação. E nesse outro grupo de obrigados, as associações desportivas que mantêm a equipe de futebol profissional e tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e a própria transmissão dos espetáculos desportivos. As empresas ou entidades que patrocinam essas associações desportivas, né? Então, o patrocínio ele pode ser na sua forma do próprio patrocínio, do licenciamento do uso de marcas e símbolos, da publicidade, da propaganda e da transmissão desses espetáculos desportivos. E também temos as entidades que promovem esses eventos desportivos em qualquer modalidade, desde que participe uma associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional. É aquele caso das organizações que são as federações, muitas vezes, e vão ter que apresentar aquele borderô do jogo de futebol. Vimos os obrigados, agora é a vez de nós conhecermos as penalidades da declaração. Pessoal, sobre as penalidades, 2% ao mês calendário ou fração incidentes sobre o montante de tudo que foi informado de tributos na FD-REINF, ainda que esses valores estejam pagos, e no caso da falta de entrega dessa declaração ou de entrega após o prazo, esse valor fica limitado a 20%, né, desse total, né, de acúmulo, vamos dizer assim. Para efeitos dessa multa, será considerada como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a lavratura de um auto de infração inclusive eletrônico, né, ou notificação de lançamento inclusive eletrônica. Temos aquele caso também do pagamento de R$20 para cada grupo de 10 informações que foram incorretas ou omitidas na declaração. E sobre a multa mínima, R$200 quando houver omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores, muita gente chama de sem movimento. R$500 se o contribuinte deixar de apresentar a declaração no prazo fixado ou apresentá-la com incorreções ou omissões, no caso de movimentação de informação a ser declarada. O MEI, a essas multas, ele tem uma redução de 90% e as micro e pequenas empresas que são enquadradas no Simples têm redução de 50%. Então, prerrogativa para o Simples Nacional, as multas são reduzidas, inclusive naquele cenário quando houver apresentação antes de qualquer procedimento de ofício, qualquer notificação, há uma redução de 50%, né, sobre esse total das multas, inclusive com as reduções garantidas para MEI e para o Simples.
e 25% após o prazo e até o prazo estipulado de uma intimação da Receita Federal, continuando também com aquelas reduções que são específicas ao MEI e também às micro e pequenas empresas optantes do Simples. Visto as penalidades, agora vamos ver os pontos que eu considero importantes para a compreensão ainda mais da FD-REINF. Aqui eu trago o fluxo de eventos da FD-REINF que está adaptado dos manuais da FD-REINF, né? Lá eles colocavam ainda o manual um pouco antigo, o R1070, que é um evento que não vai ser apresentado, vocês podem ver que nesse gráfico ele não aparece. E aí eu tenho o fluxo normal de cadastro no R1000, os eventuais processos que possam ocorrer, e aí você vai ver que tem todo o preenchimento dos eventos periódicos, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 e 2060, para o fechamento, que é o 299, caso haja alguma reabertura, o 298 e novamente o encerramento no 299, totalizando as bases no 5001. E nós vemos também, lá no início do R1000 até o 1070, lá para baixo, a possibilidade, né, de entrega do evento não periódico R3010. Então, basicamente, esse é o fluxo para você compreender a dinâmica da declaração para efeito do fechamento, da apuração e todos os outros pontos importantes aí desta obrigação acessória. Aqui eu trago uma visão muito de gestão, né, do fluxo dentro da organização. É um gráfico adaptado lá dos amigos da Senior, né? Então, vi esse gráfico, achei muito legal e fiz uma adaptação dele. No caso, lá nos softwares, né, nos ERPs, nós vamos ter as contas a pagar, né? Então, de contas a pagar, você pode ir para as retenções dos pagamentos diversos, aquela parte do PIS, COFINS, contribuição e a própria retenção do IR, que é um evento que ainda não está previsto para a FD-REINF, como também os recursos repassados para a Associação Desportiva. Os documentos fiscais de entrada podem, inclusive, ser recursos repassados para a Associação Desportiva e também os serviços tomados, os contratados. E os documentos fiscais de saída envolvem a comercialização da produção rural, os serviços prestados e até os recursos recebidos por associação desportiva, que também são aliados ao contas a receber. E aí a apuração da contribuição previdenciária ela fica isolada ali no 2060, e vocês podem ver que isso vai ser feito no que nós chamamos de mensageria, que a gente vai explicar já já como funciona o fluxo de envio dessas informações para as bases da Receita Federal. Aqui eu trago uma recomendação de qual seria esse fluxo de informações no caso de serviços tomados. O interessante é você, ao recepcionar as notas de serviços tomados na organização, já repassar para a fiscal para uma validação, se o documento foi emitido corretamente, está seguindo todos os preceitos da legislação previdenciária e demais legislações que vão envolver a FD-REINF, até para a confecção dessa FD-REINF, é que sim, vai lá para contas a pagar, vai para a tesouraria, vai para todo o restante de áreas da área financeira da empresa para liquidação, pagamento, etc. O que ocorre é que, comumente, os amigos da área fiscal acabam recepcionando essas notas muito depois, e aí fica um prazo apertado para fazer a tratativa dessa informação, dessas notas, inclusive para a transmissão da FD-REINF. Então, recomendo que você se antecipe um pouco, tenta mexer lá no processo, converse com os amigos da área financeira, como isso é importante até para salvaguardar a área financeira acerca de algum erro ou equívoco que possa ter no documento, interpretação de legislação, enfim. Da mesma forma, a minha recomendação para o fluxo de informações quando houverem serviços prestados, a área de faturamento emite a nota e é interessante que a área fiscal faça essa verificação antes de seguir para contas a receber e demais itens de tesouraria da organização, muito semelhante ao quadro anterior, só que agora é a nossa própria nota fiscal. E aí, pessoal, uma dica, né? A empresa está emitindo a própria nota, ela não deve errar, né? Então, verifica direitinho essa questão do faturamento com as regras que são vinculadas às retenções, para que na FD-REINF não haja uma informação divergente da legislação e que pode acarretar num problema futuro para a organização. Aqui o lado tecnológico da declaração, como é que funciona, né? Então, eu digo que nós temos sempre um software A, que é o do contribuinte, e o web service, que é o receptor da FD-REINF na Receita Federal, e que haverá uma relação síncrona de dados de A para B, né? Então, esse relacionamento ele vai acontecer sempre A alimentando o sistema B. O contribuinte vai ter seu software, que já está adaptado, funcional, à FD-REINF, ele vai transmitir um XML para a FD-REINF.
a FD-Reinf vai autenticar e vai dar um arquivo de retorno, né, que muitas vezes é o próprio XML que tem um acréscimo de assinatura da Receita Federal. Então, comumente é esse o fluxo, nós não temos aí uma funcionalidade certinha, redondinha, de você alimentar B, que é o portal da FD-Reinf, Web Service, para depois alimentar o seu sistema A. Tá? Então não há B para A por enquanto. Tá? Há previsibilidade, talvez isso aconteça em web, mas por enquanto não está funcionando. Você só alimenta do seu software para a própria EFD-Reinf. Se você for para o portal fazer o preenchimento, a gente vai ver isso nos exemplos, não há possibilidade de pegar essa informação e trazê-la através dos arquivos XML para dentro do seu software. Então, a gente tem esse impedimento. No efeito didático dessa palestra, nós vamos fazer o preenchimento no próprio portal, até porque não precisar escolher nenhum software, né, enfim, mas para mostrar a funcionalidade. Então, fica mais essa dica aí sobre esse funcionamento das formas de transmissão para a EFD-Reinf. Pessoal, chega uma nova declaração, uma nova obrigação acessória. As anteriores, né, vão começar gradualmente também a não precisar mais dessa informação. Espero que muito em breve a gente não precise mais fazer GFIP, DIRF. Né? A FD contribuição já está simplificada para quem já está obrigado a FD-Reinf. Qual é esse relacionamento, né, dessas três declarações, GFIP, DIRF e FD contribuições com a FD-Reinf? Bom, as informações de tomador e prestador de cessão de mão de obra, patrocínio e promoção de espetáculo desportivo e a própria comercialização da produção rural pelas PJs e agroindústrias estão na GFIP. Então, essas informações indo para a FD-Reinf, a GFIP vai perdendo a sua força, né? Ela foi criada para todo esse atendimento previdenciário e também para o FGTS. Mas se a gente for notar, uma parte desse atendimento previdenciário está lá no E-Social, né, com a folha de pagamento para posterior apuração na DCTF Web, não vai ser diferente com a FD-Reinf. E para a DIRF, as retenções de PJ, né, das retenções do imposto de renda, menos a parte de rendimentos de trabalho da pessoa física e também daquele tripé contribuição social, PIS e COFINS. Então essas informações da DIRF, aí há sempre uma expectativa grande de que a FD-Reinf seja uma substituta para a DIRF, mas isso depende do cronograma, obrigatoriedade, as datas, né, que isso está trazendo sempre um transtorno, aí ninguém sabe ao certo, o governo vai modificando, então esse é um outro ponto. E a FD Contribuições que trocou, né, a informação da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, sai de lá e vem integralmente a informação para a FD-Reinf. É como se a contribuição previdenciária só trocasse de casa, né? Ela saiu lá da casinha da FD Contribuições e agora está na FD-Reinf também. Então, esse relacionamento de declarações é importante vocês também conhecerem. Bom, pessoal, outro ponto importante é o layout, que permanece sendo 1.4. Ano passado a gente teve a publicação de layout novo, 2.0, já para as informações do imposto de renda, mas aí tudo retrocedeu e manteve-se o layout 1.4, então continuem atentos a isso e, claro, a posteriores layouts e também a questão das obrigatoriedades, né, o cronograma de obrigatoriedade da FD-Reinf. E a FD-Reinf é composta por uma tabela de classificação tributária, a tabela 8, muito semelhante na social também tem. E nesse caso, como ponto importante, o relacionamento da agroindústria e produtor rural pessoa jurídica desta tabela com a tabela número 3 da IN 971, que é essa que está aqui à direita do seu vídeo. Tá? Então, vocês podem notar que eu fiz um gráfico com setas aqui, seta azul para o produtor rural pessoa jurídica, seta verde para a agroindústria, com as categorizações que vão ser apresentadas lá no evento específico R2050. Vocês podem notar que nós temos os percentuais que vão ser apresentados, inclusive para a própria Previdência, Gilrad, Senar, totalização, mas vocês podem notar que nós temos casos em que a Previdência e o Gilrad zeram e só permanece o Senar. É para os casos aí da isenção, nós vamos ter o caso do programa de aquisição de alimentos e o caso da comercialização para o mercado externo. Nós vamos ter tributação diferente acerca desse cálculo que é feito sobre a receita de faturamento. Então, o cenário normal, o item I, vai tributar tudo. Os cenários de código 7, 8 e 9 na FD-Reinf vai ter tributação diferenciada para ambos, ok? Mais uma dica para vocês. Finalizando os pontos que eu considero importantes, agora a gente vai para as demonstrações práticas dessa declaração.
a gente vai ver algumas telas aí, preenchimentos e transmissão real de arquivos para FD-Reinf. Parte prática, acessar aqui meu certificado digital, pessoa física, o acesso, mas pode ser pessoa jurídica também, nesse caso pessoa física. Essa é a minha senha e estamos no ECAC. Bom, como eu disse, acessei como pessoa física, como o acesso à Reinf é pessoa jurídica por enquanto, estou modificando aqui o meu perfil de acesso de pessoa física para acessar a pessoa jurídica do qual sou responsável. Vocês podem notar, clicando no perfil de acesso, aqui está, ó, o CNPJ. Tá? Lembrando que é possível também fazer alteração de perfil de acesso por procuração, lá em senhas e procurações. Tá? Você faz lá essa procuração, dá para acessar. Aqui em declarações demonstrativos, o acesso FD-Reinf, lá bem abaixo, do lado direito da tela, está aqui o acesso, as informações cadastrais, manutenção, vem aqui o cadastro do contribuinte, o cadastro de processos, a parte dos eventos periódicos, todos os eventos aqui que nós vamos detalhar logo mais, inclusive com seu fechamento, e o evento não periódico, a receita de espetáculos esportivos. Fazendo acesso aqui, vocês podem notar que já há uma inserção, cadastro feito, está aqui o número do recibo, lá em janeiro de 2019. Clica aqui no botão detalhe e mostrar que nós já temos aqui, ó, janeiro de 2019, código 99 de pessoa jurídica em geral, situação normal, a obrigatoriedade da escrituração contábil, a opção pela desoneração da folha e os acordos de isenção de multa que não se aplica para esta empresa. Aqui as informações do contato e as informações do software house, né, daqui é optativo. Voltando, vou fazer o que então? Vou colocar aqui para alterar, e na alteração alguns campos vão ficar habilitados. Essa aqui é a tabela 8 da FD-Reinf, com o tipo de empresa que está apresentando. Tem várias opções, as empresas do Simples, agroindústria, enfim. A situação da empresa, extinção, fusão, cisão, incorporação e a situação normal. A obrigatoriedade da CD, já está marcada como sim. As demais opções como não. E bem aqui também a opção da software house, né? Conforme eu mostrei naquela hora. Nada demais no cadastro inicial, tá? Cancelar aqui porque já está feito, né? Não vou mexer. Mas há a possibilidade de exclusão e fazer novamente. Já agora estamos no cadastro dos processos administrativos, o início de validade desse processo, qual seria a referência. Estou fazendo um preenchimento aqui fictício aleatório, tá? Como se fosse agora, julho de 2020, um processo administrativo ou judicial, do próprio contribuinte ou de um terceiro, e aí o número do processo, e as informações sobre a suspensão, que esse processo suspende um código livre, se é um depósito administrativo, decisão definitiva a favor do contribuinte ou sem suspensão por enquanto, no caso dos processos administrativos, inclusive com um montante de depósito, né? Quando eu marco judicial, claro que vamos ter mais opções, né? Ele já pergunta logo de cara sobre o processo, as informações da seção judiciária, que eu vou escolher, por exemplo, a minha cidade, minha Belém, como código do município, a seção judiciária, e vem aqui a identificação da vara. E agora, na suspensão, como é judicial, mais opções. Liminar, depósito, antecipação, tem várias aí de acordo com a peça jurídica que vocês estiverem em mãos, verifique com o jurídico se há algum processo que modifica a declaração, ok? E aí, o próximo passo, né, que nós podemos visualizar esse cadastro inicial é a manutenção. Bem aqui é para habilitar ou bloquear, né, no caso, o acesso a esse portal web, ok? Então, esta é a parte inicial que eu queria mostrar para vocês e agora nós vamos participar ou visualizar as demais ocorrências dos eventos periódicos da declaração. Bom, pessoal, agora vamos ver os eventos periódicos, os serviços tomados, né? Então, a retenção de contribuição previdenciária pelos serviços tomados. A gente vai visualizar aqui, ó, a área de pesquisa, mas vamos logo fazer a inclusão, vamos ao que interessa. Vem aqui, eu vou colocar o período de junho de 2020. Fazer aqui a inclusão do período. Vocês vão notar aqui que ele vai trazer o número da inscrição da matriz, né? Se tiver alguma filial, né, a declaração original, o próprio layout, ó, como eu falei mais na apresentação. E se tiver alguma filial, você pode indicar o estabelecimento
que está fazendo a contratação. Pode ser a filial 1, a filial 2, ou pode ser até mesmo o CNO de uma obra, como também foi indicado bem aqui. Aqui ele já pergunta se quem está contratando faz parte ou é uma obra de construção civil ou não, pode empreitada parcial ou total. Bem aqui o CNPJ do contratado, né? O que vai ser o prestador de serviço. A pergunta se é ou não optante pela desoneração da folha, pela contribuição previdenciária da Receita Bruta, porque sabe que tem um percentual diferente, né? Aqui a inclusão da nota fiscal, a série da nota, vem aqui o número do documento, a data da emissão, pronto, e o valor da nota, tá? Aí seguem as regras que estão lá, né, naquele grupo de artigos do 112 em diante, lá da IN 971, inclusive com as observações que devem aparecer no corpo da nota, se você vai colocar, no caso, a segregação dos materiais e da mão de obra, para retenção, claro, ser incidente apenas sobre a mão de obra. Então, todos os indicativos que a legislação pede que ocorram no corpo da nota, você vai replicar aqui o corpo da nota. Tá? Infelizmente, né, aí na questão prática, os faturamentos, ou a área de faturamento dessas notas fiscais, muitas vezes tem algumas falhas que, inclusive, ensejam uma retenção total, até indevida. Mas, como é de acordo com o documento, é isso que a legislação coloca, né, então, muitas vezes ocorrem esses equívocos. Tá? Então, é interessante colocar, né, exatamente o valor de materiais e o valor de serviços. Né? Se for o caso, separar materiais, né, fica essa exemplificação aqui. É claro que o corpo da nota não fica assim, mas é mais para ilustrar qual é a função dessas observações aqui, que é replicar o que está lá no corpo da nota fiscal, certo? Então, estou colocando aqui, inclusive, essa fonte da IN 971, os artigos 112 em diante. Continuando, vamos incluir o tipo de serviço. Aqui é a tabela 6 da FD-REINF, que vai trazer quais são as atividades, né, de acordo com o CNAE. Aqui está num código próprio, que a empresa exerce com alocação de mão de obra para que haja retenção de previdência. Eu coloquei aqui, no caso, saúde. Vou colocar aqui um valor, de R$ 1.000 apenas. E aqui os famosos 11%, como se toda nota houvesse incidência, não houve subcontratação, nem processo acerca dessa retenção. Aqui abaixo, uma parte importante, que é a parte dos serviços prestados por segurados em condições especiais, é aquele caso em que o meu segurado está em situação insalubre de risco, e aí vai ter acréscimo desses valores para efeito de retenção, e aqui já estão a base de valores, 15 anos, 20 anos, 25 anos, que vai me totalizar esses 14,20. Essa memória de cálculo que foi feita aqui, eu disponibilizo para quem entrar em contato comigo pelas redes sociais e dizer que assistiu a palestra. Tá? Então entre em contato que a gente manda, com certeza, a planilhinha com todo esse cálculo que foi feito, ok? E assista também as demais palestras que falam sobre isso. Bem, aqui tem uma inclusão de processo. Né? Esse processo, dentro desse registro, ele pode ser um processo para retenção normal ou para retenção dos serviços adicionais, de retenção adicional, ok? E esse vai ser o cadastro, né? Estou salvando aqui o rascunho do que nós acabamos de fazer. E agora, para ter validade jurídica e vocês visualizarem de fato a prática, eu vou fazer o envio. Cliquei no concluir e enviar. Ele está fazendo um download aqui, vocês podem ver mais abaixo na telinha. Estou executando o assinador. Esse assinador, após ser feito o download da execução dele, ele vai ter um rápido processo. Aqui estou trazendo o Java, tá? Não vou atualizar meu Java agora. Vou colocar para mais tarde. E ele vai começar a mostrar a execução do instalador, né? Não se preocupe que isso aqui não dá erro não, tá? Porque o carregamento do Java é feito de acordo com esse arquivo do download. Ele vai abrir uma caixinha agora, após esse download. É rápido, ó. Mais um segundinho. É a cara do Java, né? Executando. E aí vem o Assinadoc. Vocês podem notar que está aqui o registro, vem aqui o resumo do registro, e agora em assinar documento, quando eu inserir a minha senha, juridicamente essa informação está válida, tá? Então, faz parte da minha empresa. Ok. Depois, claro, eu vou excluir tudo isso, porque essas informações são todas fictícias. Está aqui um recibo de entrega com todos os
todo resuminho, né? Já com o código do DARF, que vai para a DCTF Web. Muito bacana, né? Essa forma de apresentação, muito rápido, inclusive, como vocês podem ver. Já fiz o envio deste evento. Juridicamente ele está lá, valor de 110 para a Previdência, mais 14,20 da retenção adicional, certo? Então, da mesma forma, os serviços prestados, tá? Então, a gente vai ter a mesma visão, só que toda invertida. Ao invés de eu ser o tomador, vou ser o prestador, mas o registro é completamente igual, idêntico, não há nenhuma modificação, tá? Tudo semelhante, tudo direitinho. Bom, pessoal, agora a gente vai continuar e vamos ver os serviços prestados, né? Vimos agora há pouco serviços tomados, serviços prestados, então... Já aprendemos aqui na inclusão, vou colocar aqui o nosso período novamente. Vai ser o mês de junho, nosso período base aqui do nosso exemplo. Aqui no caso agora, a empresa declarante é a prestadora, tá? E pode ser inclusive um dos estabelecimentos da prestadora, colocando aqui o CNPJ. Bem aqui o tomador do serviço, e é o contratante. E se essa prestação de serviço ela é uma prestação normal, se está retenção ou se vai ter alguma matrícula de obra CNO, tá? A inclusão da nota fiscal, muito semelhante ao que a gente viu no outro exemplo, não muda nada, pessoal. A gente viu no serviço tomado, a visão que a gente está tendo agora é a visão do prestador, o registro é praticamente o mesmo, só muda o cabeçalho, onde um é tomador, outro é prestador. Nota fiscal, então vamos fazer a inclusão da nota. Okay. O valor bruto da nota, o valor de 3.000, para ficar diferente do nosso primeiro exemplo, tá? E aqui aquelas observações que nós já conversamos, né, o escopo lá do que está nas orientações do artigo 112 da lei 971, que é o corpo da nota, área do faturamento, e aquele recadinho, né? Não é possível que a nossa própria empresa, a organização declarante, não saiba emitir sua própria nota fiscal, né? Então, eu acho até inadmissível, né, não saber fazer a emissão da própria nota. Então, verifiquem direitinho sempre na área de faturamento para não gerar esse problema. Aqui, ó, de forma proposital para o nosso exemplo, eu estou dizendo que o serviço é no valor de 3.000, a mão de obra aplicada ao serviço é 2.700, daqui vai ser nossa base de cálculo, e eu tenho materiais no valor de 300, o valor restante, tá? Então, vou aqui trazer alguma atividade qualquer. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Limpeza, asseio, conservação, enfim. E aí a nossa base de cálculo é 2.700. A nossa nota é de 3.000, mas a base de mão de obra que trabalhou é 2.700. Isso vai me gerar um valor de retenção, né, calculando aqui os 11%. 297. Sem subcontratação nesse caso, ok? E aí as condições especiais... Já conversamos sobre, né, no registro anterior. E aqui nós vamos ter também esse exemplo. Lembrando, todo mundo que desejar memória de cálculo, entre em contato nas redes sociais, @prof.fernandosampaio, que eu passo a planilhinha com todos os cálculos feitos aqui, tá? Toda a memória. Nós interagimos nas redes sociais. Tá aqui a inclusão, então, salvando a nota. Já apresento o resumo. Tudo certo. Já vamos, né, salvei aqui o rascunho e agora eu vou concluir enviar e vou fazer todo o processo novamente da transmissão do arquivo. Ele fez aqui o download. Permissão do download feita aqui embaixo. Ele vai trazer um arquivo, uma extensão JNPEG, né, do Java. Vou clicar aqui em manter, eu estou usando o Chrome nesse caso, tá? Por isso que ele traz essa apresentação. Em outros navegadores é até mais rápido, inclusive. Carregando Java. Ele vai fazer agora o download do arquivo. O Java sendo Java. Executando. Aquela relação de amor que nós temos com o Java, né? Assinar documento. Né? Após todo o resumo visualizado. Inserção da senha. E ao clicar no OK, já vai virar a telinha. Né? Clicou no OK agora. Já virou a telinha ao fundo, ó. Número de recibo, entregue também o registro R2020, né, os serviços tomados, os serviços prestados, tá? Muito próximo aí, falei o registro certo, nome errado, mas é o registro de serviços prestados, ok? Então vamos lá. Tudo certinho, vamos agora para o nosso próximo registro.
Continuando, eventos periódicos, agora no recurso recebido por associação desportiva, né? Então é quando um clube de futebol está recebendo um valor qualquer. A gente vai visualizar aqui, ó, tem uma situação interessante. Quando eu clico aqui para incluir o recurso, e aqui é o clube de futebol recebendo um recurso qualquer, vou colocar aqui o CNPJ, e qual é o recurso? Então, bem aqui, o repasse vai ser patrocínio, licenciamento, publicidade, propaganda, transmissão. Escolher um deles aqui, publicidade, aí está aqui o valor, né? Deixa eu preencher bem aqui. Anúncio 2020, por exemplo. O valor do repasse, 100 mil. E aí, 5 mil de retenção, todo o valor para clube de futebol, 5% regra geral, tá? De retenção. Se tiver algum processo sobre isso, o processo vai ser incluído aqui, daquele cadastro que a gente viu lá no primeiro vídeo. E agora eu vou salvar. Salvei, recurso recebido. Vou agora fazer a transmissão, tá? E olha que interessante. Não é possível porque a classificação tributária do contribuinte, do declarante, é diferente da 11, Associação Desportiva. Então, ele não permite, a não ser que seja colocado na classificação tributária um clube de futebol. Muito interessante, né? Não houve permissão. Então, o recurso repassado, eu posso. Agora, o recurso recebido, não, por conta do tipo de empresa que está apresentando. Mas é aquele o registro, tá? Só faltou mesmo a transmissão. Por isso que esse evento, o R2030, não vai. Mas o 2040 vai, que é o patrocinador. Já feito todo o preenchimento aqui, vou colocar o repasse. Um patrocínio qualquer. Vai ser lá a camisa da temporada 2020. Por exemplo, eu sou, né, apaixonado pelo meu Paysandu aqui do Pará e a Caixa Econômica coloca aquele patrocínio na camisa. Seria semelhante àquele patrocínio valor que é pago todo mês, né, durante aquela vigência de contrato, e está aqui no caso eu coloquei como exemplo 200 mil e o valor de 10 mil como retenção. É esse valor que a Caixa Econômica teria que fazer para a Previdência por conta do patrocínio, ok? Citação de processo novamente se houver, né, relativa a esse patrocínio. E vou agora, né, salvar para depois fazer a conclusão do registro e o envio do arquivo do nosso registro 2040, e aquele processo que você já conheceu, o arquivo, a assinatura, o Java, que vai aparecer mais algumas vezes aqui. Começando aqui, download. Então já deu para perceber que cada transmissão, cada ocorrência vai ter um XML correspondente. Ao final, nós vamos fazer o fechamento, né, de todos esses XML relativo ao mês de junho. Mas a gente tem que fazer o envio e já tem que fazer a transmissão do XML, e é isso que é aquela informação síncrona que eu disse, de A para B, né? Então a gente está alimentando a base. Bem aqui, eu vou colocar a minha senha e finalmente, ao clicar no OK, virando a telinha aqui, um suspensezinho aqui para aparecer a próxima tela. E pronto, né? Finalmente. Aqui está o evento com o seu número de recibo, mais uma transmissão feita. Esse é o recurso repassado para a organização desportiva. Está aqui o código do DARF, que vai ser um recolhimento lá para a DCTF Web, enfim, tá? Então, esse é o evento do recurso repassado. A parte relativa às associações desportivas está concluída, a parte prática. Vocês viram que não tem nada de extraordinário relativo aos eventos periódicos. A gente já vai ter o evento não periódico, que vai ser mais lá na frente, que a gente vai visualizar também. Vamos para o próximo registro. E chegou a vez de nós vermos agora o evento periódico relativo à comercialização da produção rural por agroindústria ou por pessoa jurídica, né, produtora rural. Bem aqui as informações daquele cabeçalho que a gente já viu, quem vai comercializar, a matriz ou uma das filiais, qual é o tipo de comercialização. Então, bem aqui aquela mesma tabela que eu apresentei um pouquinho antes lá atrás, naquela correlação da tabela 8 com a tabela 3 da IN 971,
Coloquei a comercialização normal com 300 mil sendo a receita bruta. Caso haja processo, novamente aparecerá aqui, relativo a essa comercialização. E desses 300 mil, ao salvar, ele vai trazer aqui abaixo o que é para a Previdência relativo a esses 300 mil. Aqui nós vamos ter os valores de 7.500, o valor de 300 e aqui o valor de 750. A memória de cálculo, para quem desejar, a planilha que eu falei para vocês, mas não tem nada de extraordinário, seguem os percentuais que nós visualizamos, inclusive naquela tabela anterior. Agora eu vou fazer a transmissão, super rápido também. Mas eu posso ter, por exemplo, uma receita vinculada a este código e aos demais códigos que não tributam, da isenção do programa de aquisição de alimentos ou da exportação. Então eu posso ter mais de um registro, tá? Sem nenhum problema. Fernando, é para pegar toda a receita bruta? Não há problema, você pode consolidar toda a sua receita de comercialização, somar todas as ocorrências e fazer o cálculo aqui sem nenhum problema. Registro enviado, está aqui o recibo. Mais abaixo também, como a gente tem visto, né, o código do DARF para efeito desse recolhimento na geração da DCTF Web. Aqui estão. Né? Como são 3 tipos de valores para a Previdência, o do GILRAT e o do Senar, então ele tem 3 códigos de DARFs para esse pagamento. Esse vai ser o registro R2050. Bacana, né? Então, vamos dar continuidade aqui. E agora nós vamos para o nosso próximo registro. E agora, dando continuidade, eventos periódicos a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, aquele evento que veio herdado lá da EFD Contribuições, novamente aqui no nosso mês de junho, cabeçalho que você já conheceu, quem é o estabelecimento que auferiu a receita, pode ser a matriz ou uma das filiais, a inclusão do código. Que código é esse? É as possibilidades, as permissibilidades de quem opta pela designação da folha com a sua opção de atividade, tá? Então aqui já vem a parte dos ajustes, ajustes para mais ou para menos, pela adoção de regime de caixa, diferimento, as exportações, transporte internacional. Então a gente vai ter os casos em que há ajuste dessa receita, permissível pela legislação, e aqui se há algum tipo de processo também acerca desses valores, tá? Então, próximo passo é qual é a receita desta atividade. Lembrando que o lançamento da receita bruta é por atividade. Se eu tenho, por exemplo, 10 atividades que se encaixam na desoneração da folha na CPRB, eu vou ter que lançar 10 vezes essa receita bem aqui, por conta, né, dos valores que cada receita correspondente terá. Vai ficar aqui nesse quadro, ó, a receita 140 com aquele valor, se tivessem outros apareceria lá também. E aqui a transmissão. Como sempre, nada demais, é um evento super simples também, desde que eu compreenda a legislação, os artigos 7, 7A, 8, 8A e 9, lá da 12546/2011, a lei que, dentre outras questões, trata sobre a desoneração da folha, a CPRB. Executando aqui, então, rapidinho esse registro também, muito curtinho, colocando aqui a minha senha. Ok. Pronto, enviado com seu respectivo recibo. Vocês podem notar que mais abaixo ele vai trazer um código de receita de DARF também, relativo a esse valor de 3.650. Pronto, já temos aqui também o outro registro. Agora a gente vai para o fechamento da declaração. E agora, eventos periódicos. Lá no finalzinho, o fechamento e reabertura de eventos periódicos.
lançamos aí todas as ocorrências. Vocês podem notar aqui que lá embaixo tem a informação do sem movimento. Bem aqui eu vou botar o ano de 2020 para ser pesquisado. Ele vai mostrar quaisquer fechamentos que eu tenho. Ó, estou com o junho de 2020 em andamento e agora chegou a hora de fechar a declaração. Mas ó, se for uma declaração sem movimento, é aqui embaixo, tá? A minha tem movimento, não teria nem como. Vem aqui o responsável pelas informações. Aqui o famoso, esse cara sou eu, né? Para quem for declarar, você vai colocar os seus dados aqui. Telefone. Não sei se vão telefonar para a gente, mas é para botar o telefone. E o e-mail. Vou mandar um WhatsApp. Prontinho. E bem aqui ele faz uma série de perguntas. Ó. Eu contratei serviço sujeito à retenção? Contratei, eu tive esse evento. Então aqui é sim. Eu prestei serviço sujeito à retenção da contribuição previdenciária? Sim, também. Eu faço parte de uma associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional? Não, lembram? Não consegui fazer a transmissão por causa da minha classificação. E as demais perguntas, sim. Eu tive patrocínio, eu patrocinei, eu tive a ocorrência de agroindústria, eu tive a ocorrência de contribuição previdenciária. Feito isso, concluí, envio Java, que vocês já conhecem também. Lá vamos nós aguardar aqui o nosso amigo Java, executando. Assinando o 299, né, o evento de fechamento, colocando aqui a senha da assinatura. E ao clicar no OK, prontinho, o evento foi encaminhado para processamento. Tem um protocolo, um número que foi gerado. Tem o botão de retorno bem aqui, está em processamento, ainda não está concluído, tá? Mas daqui a alguns minutinhos vai estar ok. Clicando aqui para retornar. E aí vocês podem ver que ela está em processamento, né? Não está fechada ainda, mas já tem um númerozinho de protocolo. O recibo vai ser gerado a posterior, tá? Clicando aqui novamente, no 2020 para pesquisa, continua em processamento. Daqui a pouquinho ele já vai trazer esse fechado, né, o status, a situação do fechamento de declaração fechada. A gente vai conseguir fazer essa observação daqui a pouquinho. Continuar. Olha o que a gente vai fazer agora então. Eventos periódicos, novamente no fechamento. Estava lá em processamento, vamos ver agora. Ó. Agora sim, ó, fechada. Passou mais uns minutinhos, ocorreu de fato o fechamento, situação fechada. Ó, já está lá o recibo também. Então, declaração toda transmitida. E bem aqui tem uma totalização. Esse que é o evento 5001, aquela totalização que a gente conversou. Bem aqui as retenções em 2 códigos por conta do adicional. Bem aqui a base para os serviços prestados, que já vai ser um crédito dentro da REINF e também posteriormente para a DCTF Web. Aqui o valor a pagar sobre o recurso repassado para a Associação Desportiva. Os 3 valores relativos à contribuição da produção, né, a comercialização da produção e o valor da CPRB. Então, aqui estão inclusive com os códigos, essas informações, elas vão ser, por conta da transmissão, elas já estão lá na DCTF Web, agora aguardando as suas confirmações, a apuração de alguns créditos eventuais que possam ocorrer para pagamento do DARF, ou então, se foi, né, no caso a declaração ficar totalmente credora, a DCTF Web ensejar também uma PERDCOMP para nós ficarmos com esse crédito e depois utilizarmos no futuro próximo. Então, esse é o fechamento, mostramos aqui em 2 vídeos para vocês visualizarem que ele muitas vezes fica em processamento, mas logo após uns minutinhos a declaração está fechada. Este aqui é o resumo da declaração. Todos os eventos periódicos, tudo fica descolado do evento não periódico, que ele vai ser transmitido, mas ele é completamente isolado, né, do restante da declaração, por ele não ser periódico, claro. Então aqui eu vou colocar aqui uma data qualquer, no dia 29 de junho, o estabelecimento promotor, né, do espetáculo desportivo vai incluir o boletim do jogo. Está aqui o número do boletim, se é uma partida oficial, qual é a categoria do campeonato, que no caso é estadual. Bem aqui eu vou colocar a modalidade do evento, futebol profissional, o nome da competição. Bem aqui eu vou colocar o campeonato estadual tal, certo? Bem aqui o CNPJ do clube mandante. Olha quantas informações, né?
o CNPJ do visitante, o CNPJ aqui, o nome do visitante, Clube Y, a praça desportiva, qual o local, aqui São Paulo, estádio do Morumbi, por exemplo, lá em São Paulo. Prontinho, é só localizar aqui o município. São Paulo tem poucas cidades, né? São Paulo, pronto. Mais abaixo, ele pergunta a quantidade de pagantes nesse evento e quantidade de não pagantes. Colocando aqui 1.000 pagantes, 2.000 não pagantes. E agora é a inclusão da receita. Que receitas foram geradas nesse espetáculo, tá? Então aqui nós vamos ter os ingressos, arquibancada, geral, cadeira. Então eu vou colocar aqui a descrição do tipo de ingresso. Arquibancada, setor A, por exemplo. O preço individual. Vou colocar aqui o valor de R$10 apenas. O número total colocado à venda. Vou colocar aqui 3.000. Número de ingressos vendidos 1.000. Devolvidos naturalmente 2.000. Né? Dos colocados à venda. Salvei. E prontinho. Aí aqui nós temos os valores. E todos os demais valores que possam ocorrer vão aparecendo para o jogo, tá? Então tá ali, desse valor arrecadado, 5% da Previdência, tá bom? Vem aqui outras receitas. Digamos que eu tenha, por exemplo, a receita de publicidade, a receita de transmissão, que comumente tem algum tipo de sorteio. Vou colocar aqui a transmissão, tá? Transmissão lá na TV. O valor aqui, 50.000. Salvando. Aí eu tenho a receita dos ingressos 10.000 e a receita da transmissão 50.000, certo? Salvando. Vem aqui novamente o processo, caso tenha algum processo. Sempre a questão jurídica aí que afeta a declaração administrativa judicial. E finalmente dos 60.000 eu vou ter o valor de contribuição previdenciária, que já vai ser os 5% de apuração, né, que vai ser calculado com base, aí nós vamos ter aqui R$3.000, tá? Aí a receita destinada aos clubes participantes, aí a cota parte, que vai ser a divisão, né, que vai ser feita para cada um. Aí aqui vai ser um valor determinado com base no valor líquido de toda a arrecadação desse jogo. Tem que lembrar que tem as despesas, né, que não aparecem aqui, só aparecem as receitas e o valor destinado. A todas as receitas, as despesas, teríamos um valor especificado para cá e o retido também por conta do parcelamento especial, né, sob legislação que alguns clubes adotam. Feito isso, concluindo, e lá vai todo aquele processo da transmissão para a gente também fazer esse envio desse nosso arquivo. Esse aqui é o evento não periódico, a transmissão do espetáculo desportivo. Tá? 2 dias úteis após a realização do jogo, as organizações que naturalmente realizarem toda a promoção, a oferta desse espetáculo, elas vão ter que apresentar esse evento. Tá? Comumente, essas instituições elas são do chamado grupo 3 da EFD Reinf, e esse grupo ainda está sem cronograma. Então, bem lá na frente, isso deve ser apresentado, mas o evento já está aqui todo prontinho. Né? Assinatura feita, cliquei no OK. Pronto, lá está o recibo, mais acima. E aqui nós temos o valor do DARF para efeito de recolhimento, né, que lá na DCTF Web vai aparecer também. E esses são os eventos de transmissão. Transmitimos todos os eventos, à exceção do clube de futebol, naquele caso que a gente visualizou, estão aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa para mostrar para vocês. Está aqui o evento, transmitido, bonitinho, né, com o seu totalizador, né, dos detalhes, enfim. Aqui no totalizador mostrando o que ocorreu, certo? Então, está aqui os eventos também.
próximo passo é mostrar as integrações que a declaração vai ter com a DCTF Web, que a gente vai ver a seguir. E chegou a hora de nós vermos as integrações, após termos feito toda a parte prática do acesso à plataforma online. Vamos lá, integrações. Pessoal, trouxe um gráfico para vocês que mostra esse relacionamento. Vocês podem notar à direita da tela, nós temos a FD Reinf, e a FD Reinf tem uma conexão com a DCTF Web, tudo que sai da FD Reinf vai para a DCTF Web, assim como também do E-Social vai para a DCTF Web também, e para o FGTS Digital. Quando a DCTF Web ela apura débitos, nós vamos ter um DARF a ser pago. Mas quando a DCTF Web apura créditos a favor do contribuinte, nós podemos constituir a Perdicomp Web e a Perdicomp PGD, aquela que fica lá no computador para o reembolso de salário família e salário maternidade. A Perdicomp Web para demais casos também, tá? Então, nós vamos ter aqui essa integração, essa visão, esse que é o paradigma que nós vamos ter agora. A gente tem o E-Social com as relações de trabalho e nós vamos ter a EFD Reinf com as demais situações de retenções e essas demais informações também, como, por exemplo, a desoneração da folha, no sentido do pagamento pela contribuição sobre a receita bruta, comercialização da produção rural, enfim. Então, essa é a integração, sai de cena no futuro próximo GFIP, DIRF, RAIS, CAGED, nós vamos ter essa visão integrada de sistemas para essa gestão trabalhista e também demais retenções e fatos que possam envolver aí as tributações acerca desses valores que são muitas vezes obrigatórios pelos responsáveis, né, os contratantes, através das retenções, tá bom? Então, essas aqui são as integrações numa visão que eu trouxe para vocês para ficar bem claro aí como é que está funcionando ou vai funcionar esse nosso novo modelo, vamos dizer assim. E com isso, voltamos aqui ao portal web da Reinf, mandamos tudo, né? Vou clicar aqui no botão de início do nosso ECAC e agora eu vou em declarações demonstrativas, ó, DCTF Web. Esta é a DCTF Web. Eu não posso transmiti-la porque, como eu sou do chamado segundo grupo, mas eu fiquei no segundo grupo do segundo grupo, eu não estou obrigado ainda à entrega. Então, conforme essa mensagem aí nesse bannerzinho rosa, tá? Mas, relativa ao período de junho, olha o que eu tenho aqui, ó. Uma informação geral, né, acerca da minha Reinf e do espetáculo desportivo. Justamente os eventos periódicos e o não periódico. Na DCTF Web, vocês vão notar que já está tudo aqui. As informações do adicional de retenção, do patrocínio do clube de futebol, a própria retenção do meu prestador de serviços, Gilrat pela agroindústria, comercialização da produção pela agroindústria, mais abaixo a contribuição patronal e o valor da contribuição para os terceiros do Senar. Tá? Então, tenho tudo aqui nessa visão dos chamados eventos não periódicos. Tá? Então, no resumo da minha declaração, eu tenho R$ 22.049,20 a serem pagos e tenho créditos de 350, é aquele valor lá que ficou retido pelo meu serviço prestado, a somatória dos serviços, e aí eu tenho esse saldo a pagar, seria este o DARF que eu deveria pagar, ok? E aí no espetáculo desportivo, eu vou ter bem aqui, ó, aqueles R$3.000 que foram apurados para pagamento, não tenho nenhum crédito, é só fazer a transmissão e aí em seguida fazer o pagamento do DARF, está tudo certo, e assim que fica essa integração com a DCTF Web, ok? Então, queridos, essa parte prática que eu tinha para mostrar para vocês. Vamos avançar. Então, pessoal, o nosso conteúdo de palestra, por onde começar, os obrigados, as penalidades, o conteúdo da declaração, o acesso à plataforma online e as integrações. Então, vimos o nosso conteúdo. Eu queria deixar registrado aqui uma atenção ao cronograma da FD Reinf, que ele é muito volátil também. Tem empresas que já estão entregando, grupo 1 e grupo 2, grupo 3 e demais grupos aí o governo ainda não deixou até a presente data desse evento, dessa palestra, um cronograma definido. Se atentem, principalmente para as empresas menores e terceiro setor, porque há uma cultura de não ter uma organização tão grande, né? A comunicação que às vezes não é eficiente entre, às vezes, a própria empresa, né? Essa empresa menor e a empresa contábil. Então, um pouco de atenção acerca disso, para não ocasionar principalmente esse problema
que nós vamos ter sempre essa cariação fiscal, prestador-tomador, né? Então é importante sempre as declarações estarem batendo, seja no sentido das competências, como também da própria consistência dessas informações. Então, são essas dicas finais que eu deixo para vocês aqui, ok? Pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. É o trabalho que nunca é começado, que mais demora a terminar. Espetacular essa frase do Tolkien, que é o autor lá do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Eu gosto muito dessa frase. Vamos lá, arregassem as mangas e avancem. Tem muita coisa legal. Obrigado por terem assistido essa palestra mais uma vez, a todo esse congresso maravilhoso, com todas as grandes palestras e grandes parceiros, amigos que estão neste evento. E agradecer a minha trilha, a todos os demais palestrantes desta trilha maravilhosa, aos meus coordenadores José Maia e Luiz Medeiros, ao Edgar Madruga, coordenador geral do evento, aos demais amigos que estão lá nas trilhas que eu coordeno, Contabilidade Consultiva e Jovens e Empreendedores, a todo mundo que participou, se engajou, staff, equipes de apoio, pessoal do marketing, edição, que fizeram com que este evento fosse maravilhoso. Sigam as redes sociais, @prof.fernandosampaio. Manda um print dessa telinha lá conversando com vocês. Peçam a planilha, tá? Vou mandar a planilha para quem solicitar lá no meu Instagram. E sigam e continuem acessando esses conteúdos. Espero encontrá-los em breve, seja aqui virtualmente ou presencialmente. Um grande abraço. Que Papai do Céu abençoe todo mundo. Até a próxima.